Olá pessoal, meu nome é Pablo, eu sou aluno do Instituto Federal Sul de Minas, campus Poços de Caldas, e esse trabalho está sendo desenvolvido em parceria com a UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos. O objetivo desse trabalho é a automatização e o tratamento de dados no estudo da espectroscopia por perda de energia de elétrons, mais precisamente o espectrômetro localizado no próprio laboratório da UFSCar. Para isso a gente vai utilizar algumas tecnologias de alto desempenho e baixo custo. Bom, o projeto se intitula como Automação do Processo de Tratamento de Sinais e Gerenciamento de Dados no Estudo de Colisões Atômicas e Moleculares por Espalhamento de Elétrons. E como os autores desse projeto, a gente pode destacar eu, Pablo Santos, o João, a Gabriela, a Laís, o Rafael, o Manuel, o Rodrigo e o Humberto Vargas Duque, que é o nosso orientador. Antes da gente falar do projeto em si, é interessante a gente ressaltar alguns pontos que nortearam esse projeto, tais como o principal, que é a espectroscopia por perda de energia de elétrons. Esse tipo de estudo se baseia em incidir um feixe eletrônico em uma determinada molécula e ver como que esse feixe eletrônico vai se comportar. Esse feixe ele vai ter uma energia previamente estabelecida e quando ele se choca com essa molécula, ele vai perder uma determinada energia e se espalhar em um ângulo com uma energia menor. Então o estudo se baseia em analisar esse feixe eletrônico com uma energia menor após a colisão. Esse estudo ele pode ser realizado com os mais diferentes tipos de moléculas possíveis. E é interessante a gente destacar as moléculas de biocombustíveis. Por exemplo, se a gente entender como que essa molécula atua com um determinado elétron, a gente sabe como que vai ser a melhor combustão dessa molécula. Bom, e como é de se esperar, esse estudo ele é muito complexo de ser realizado e vai necessitar de uma aparelhagem específica, que é conhecida como espectrômetro. O espectrômetro, de maneira geral, ele vai ser responsável por todo o caminho do elétron, desde a colimação e focalização dos feixes, até a área de colisão e até a parte de análise desse elétron com uma energia menor. Quando esse elétron for analisado com essa energia menor, ele vai ser enviado por outro equipamento. Esse equipamento é conhecido como Chenotron. Esse equipamento ele vai aumentar, de maneira gradativa a energia desse elétron até que ele possa ser contabilizado como um pulso e analisado posteriormente. E depois do elétron ser contabilizado como pulso, ele vai passar por uma série de equipamentos que vai fazer o tratamento desses sinais, pois os sinais vão ser ruidosos e vão ter uma baixa amplitude. E dentre os equipamentos a gente pode destacar o pré-amplificador, amplificador, discriminador e contador de pulso. Um problema é que essa aparelhagem é muito cara e muito monopolizada pelo mercado. Então é nessa ideia que entra o objetivo do projeto, que é substituir todos esses equipamentos por placas e circuitos muito mais baratos e de fácil acesso. Dessa forma, o estudo vai ficar muito mais fácil de ser realizado pelo experimentador, pois vai ser interligado com uma plataforma de controle que vai produzir diversos resultados para o experimentador. E para fazer a prototipação do circuito eletrônico, foi importantíssimo a gente fazer um mapeamento da onda produzida pelo Chenotron. Essa onda tinha uma característica muito importante, que é ter 500 nanosegundos de duração de pulso. E além disso, a relação sinal-ruído era de 1 para 10, ou seja, se o ruído tinha 5 mV de pico, o pulso ia ter 50 mV. Então, o primeiro passo é a gente fazer a amplificação desse sinal. E para isso a gente precisa utilizar um amplificador operacional que tenha alto poder de leitura, na grandeza de MHz, devido à largura do pulso ser de 500 nanosegundos, que é uma largura muito baixa. Para isso a gente utilizou o amplificador operacional OP467. Na sua configuração de alimentação negativa, ele vai produzir uma onda de saída a partir de uma onda de entrada com uma relação de resistores. Se a relação de resistores for de 10 para 1, a onda de saída vai ser 10 vezes maiores que a onda de entrada. Nesse exemplo, a gente pode perceber que a duração do pulso ficou mantida, que é 500 nanosegundos. Porém, a amplitude aumentou. O ruído está na grandeza de 50 mV e o pulso está na grandeza de 500 mV. E a partir da onda amplificada, a gente já pode entrar no momento de comparação de tensão, onde a saída do amplificador operacional vai depender de um limite pré-estabelecido. Ou seja, se a onda de entrada for maior que 200 mV, a gente tem certeza que é um pulso. E a saída vai ser um nível lógico baixo. E se a onda de entrada for menor que 200 mV, a gente tem certeza que é um ruído. Então, a saída vai ser mantida em alto. Nesse caso, o pulso está sendo contabilizado como nível lógico baixo para ser utilizado futuramente em alguns circuitos integrados, como vai ser explicado. Um ponto interessante a ser ressaltado é o seguinte: como a gente estabeleceu 200 mV como limite de comparação de tensão, naturalmente a largura do pulso ela vai ser diminuída, porque o que a gente tem certeza que é um pulso é apenas essa parte aqui que está acima de 200 mV.
E como é notado na imagem, a largura disso aqui é bem menor que a largura total do pulso, que anteriormente era 500 nanosegundos. Então o que a gente vai utilizar para aumentar essa largura e poder ser interpretado por alguns equipamentos de contagem futuramente é o que a gente conhece como LM555. E esse CI, né, o LM555, na sua configuração monoestável, ele vai ser responsável por modular a largura do pulso. Isto é, ele vai produzir uma saída em nível lógico alto, com uma duração específica, a partir de uma entrada em nível lógico baixo, na sua entrada conhecida como trigger. E a saída vai ter uma duração de largura de pulso que vai depender de uma relação matemática entre um resistor e um capacitor. Nesse caso, a gente fez uma relação que a gente obteve na saída 500 nanosegundos de duração, porque o equipamento utilizado hoje em dia lá no laboratório, que é conhecido como discriminador, ele produz uma saída com essa duração de largura, que é 500 nanosegundos. Então, por fim, em vez da gente ter os equipamentos separados, como é atualmente, a gente vai ter um único circuito com todos os passos que vão transformar uma onda inicialmente ruidosa e difícil de ser contabilizada em uma onda que vai produzir sinais lógicos altos que pode ser contabilizado por um determinado hardware de contabilização de pulso futuramente. E para a contagem de pulsos, a gente utilizou um computador de bolso, que é conhecido como SBC, denominado Raspberry, mais precisamente o Raspberry Pi 3B. E sua função vai ser, como o próprio nome diz, fazer a contagem de pulsos vindos do circuito eletrônico prototipado. Bom, esse Raspberry Pi 3B, a gente tinha um problema inicial, que sua frequência de leitura nas suas portas era menor que com a que a gente precisava. No caso, ele tinha uma frequência de leitura de 1.4 MHz. E como a largura do pulso é de 500 nanosegundos, a gente precisava que a frequência mínima dele fosse pelo menos 2 MHz. Esse foi um empecilho inicial que tinha na ideia do projeto. Para contornar esse empecilho, a gente conseguiu utilizar uma programação em baixo nível, que é conhecido como linguagem C. Além disso, a gente utilizou algumas bibliotecas que otimizam o processamento, o poder de leitura dessas portas do Raspberry. Essa biblioteca é conhecida como IronPy. Dessa forma, a frequência de leitura ela subiu para 2,5 MHz, que é superior ao valor que a gente precisava inicialmente. Esses pulsos, então, contabilizados pelo Raspberry, na linguagem C, vai ser armazenado em um determinado vetor. E cada posição desse vetor vai representar uma quantidade de elétrons, ou seja, a quantidade de pulsos que esse Raspberry contou, relacionado a uma energia que ele tem. Então, inicialmente, nas primeiras posições do vetor, a gente vai ter uma quantidade de elétrons associados a uma energia mais baixa. E, conforme a posição do vetor vai aumentando, os elétrons que foram captados pelo Raspberry vão estar associados a uma energia mais alta. Esse vetor de posições de elétrons vai ser enviado para um programa que se encontra no computador, que vai fazer futuramente o salvamento desses dados em um arquivo. Então o computador vai receber esses dados vindo do Raspberry, vai computar e salvar em um arquivo contendo o vetor com a quantidade de pulsos recebidos. E a transferência de dados vai ser via rede local, TCP/IP. Bom, mas como que vai ser feita essa relação entre quantidade de elétrons que colidiram a uma determinada energia específica? Para isso a gente utilizou um microcontrolador, mais precisamente o Arduino. O Arduino ele é responsável por aplicar um potencial de tensão de maneira linear no analisador. Então, em uma janela de tempo específica, geralmente a gente utiliza uma janela de 1 segundo, o Arduino vai aplicar um potencial de tensão nesse analisador, inicialmente 5 mV. Quando ele aplicar esse potencial de 5 mV durante 1 segundo, o Raspberry vai estar contando. E a quantidade de elétrons, de pulsos, que o Raspberry contou, vai estar associada a 5 mV. Quando passar esse 1 segundo, o Arduino vai começar a aplicar um potencial diferente de tensão no analisador. Ele vai subir para 10 mV. Então, a quantidade de elétrons que colidiram com a molécula e passou por todo o circuito eletrônico e foi contabilizado pelo Raspberry vai estar relacionado a um potencial de 10 mV. E assim de maneira gradativa, desde 5 mV até finalizar no final com 10 volts. Então, a partir desses resultados, que vão ser feitos várias e várias vezes, o experimentador vai ter a capacidade de fazer uma análise de quantidade de elétrons que colidiram
com o potencial de tensão e ver qual que é o melhor potencial de tensão para uma colisão entre o elétron e a molécula ser estudada. E a partir disso produzir estudos satisfatórios relacionados à molécula. Então, o experimentador ele já tem um microcontrolador que é responsável por aplicar tensão no analisador. Ele já tem também um Raspberry, um circuito eletrônico que é responsável pela contagem de pulsos. O que está faltando é a gente conseguir executar esses hardwares de maneira simultânea. Porque, como eu falei anteriormente, cada quantidade de couches recebidas ela tem que estar associada a uma determinada tensão. E para isso, a gente utilizou um software chamado LabVIEW. Ele vai ser responsável por várias coisas. Primeiramente, ele é responsável por garantir o funcionamento simultâneo entre os hardwares. Então, ele vai executar tanto o Raspberry quanto o Arduino ao mesmo tempo, de maneira que eles caminhem de maneira gradativa, de 1 em 1 segundo, e que a gente tenha certeza que a quantidade de couches recebidas está associada a um determinado potencial. Além disso, o que o LabVIEW vai fazer? Ele vai acessar o arquivo que o programa em si gera. A gente vai ter um programa no computador gerando um arquivo de quantidade de couches, só que esse arquivo, que é um arquivo .txt, ele vai ser muito feio de ser interpretado pelo experimentador. Então o LabVIEW vai abrir esse arquivo, vai fazer a contabilização, a somagem de várias realizações desse estudo, porque esse estudo é realizado várias e várias vezes, e vai somar tudo e vai gerar gráficos, tabelas, de maneira que a visualização do experimentador seja muito melhor do que é atualmente. Além disso, o LabVIEW também ele vai fazer o envio desse arquivo gerado e das tabelas para o Google Drive, que é o que a gente chama de backup. Então, com um tempo pré-determinado, ele vai fazer esse envio para o drive do experimentador, que vai estar sempre salvo lá os dados, para que caso aconteça algum problema com o experimento, não seja perdido tudo, né? A gente consiga recuperar parte do experimento e não demore mais e mais dias para ser realizado. Além disso, também o LabVIEW vai ser responsável por um envio de erros por e-mail. Todo o projeto está suscetível a erros, então caso aconteça algum problema, tanto no experimento do espectrômetro, né, com a realização dos estudos de colisões atômicas, quanto no próprio hardware e no Raspberry, Arduino, no protótipo em si, o LabVIEW vai identificar esses erros e enviar esses erros por e-mail para uma melhora futura. Bom, e aqui a gente tem uma imagem do funcionamento dos hardwares de maneira simultânea, né? A gente tem aqui à direita o Arduino, que é responsável pelo rampeamento de tensão, o Raspberry, e o circuito ele ainda não foi implementado, ele está ainda em fase de prototipação, o circuito que faz o tratamento de sinais vindos do SEM. E é interessante ressaltar que a gente fez uma série de testes, né? Testes de transferência de dados, testes de leitura, de aquecimento, para melhorar ainda mais o funcionamento dos hardwares de maneira simultânea. E para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos que deram suporte para esse projeto, todos os autores, em especial o próprio IFSU de Minas, que foi fundamental, disponibilizando espaço e equipamentos para isso. A UFSCar, que fez a parceria com a gente e cedeu o espaço para a gente fazer a realização de alguns testes. O nosso orientador, Humberto Vargas Duque, e todos os demais autores do nosso projeto que foram fundamentais para a realização do nosso trabalho.